De volta ao seu programa, a gente está aqui ao vivo e hoje eu estou conversando aqui com a Carolina Cavalcante, Carolina Costa Cavalcante, que é autora do livro O Fim do Começo. Deixa eu até mostrar mais uma vez aqui, olha, o livro que é lançado pela Casa Publicadora Brasileira, O Fim do Começo. Você pode adquirir, inclusive, você que está gostando da nossa conversa, esse aí é o nosso blog, olha, esse aí é o nosso blog não, esse aí é o endereço que você pode adquirir o livro, cpb.com.br. Tá aí O Fim do Começo. Então é um livro, como eu estava conversando aqui com a Carolina o tempo todo, ele fala sobre a volta de Jesus, todos os acontecimentos aí anteriores à volta de Jesus até esse momento culminante da nossa história, e tudo isso dentro de um romance, histórias cotidianas. O livro é, assim, um estudo bíblico também sobre esses últimos, os eventos finais. Como é que foi o teu processo de, lógico, como adventista, desde que nasceu, inclusive, você tem contato com isso, mas eu acho que você fez um estudo aprofundado aí antes de começar a escrever o livro, Carol. Eu acho que nada substitui um bom estudo bíblico. Você sentar com a Bíblia na mão e comparando um verso com outro, eu acho que isso tem um papel. O livro, ele foi mesmo para despertar esse interesse, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja, sai da igreja ou fica um tempão sem ir, às vezes nem lê a Bíblia por muito tempo, porque com a correria do dia a dia não dá tempo, e a gente esquece um pouco os princípios, esquece um pouco a verdade e as coisas tão importantes que Deus deixou pra gente. A gente coloca meio como distante, né? Ah, tá lá, é super importante e tal, mas não faz parte da minha vida cotidiana. A ideia do livro era isso, é pontuar não só os eventos antes da volta de Jesus, isso também, e essa é a linha central da história, que tá cheia de surpresas, a gente nem vai contar, né? A Carolina a gente conversou antes ali, porque tem uma coisa que é fantástica no livro, uma relação ali entre os personagens, que eu não posso contar, enfim, mas tem uma surpresa muito legal no livro, que se a gente contar, estraga. Então, você que vai ler o livro, não posso contar. Mas eu queria saber, assim, Carolina, como é que foi o teu processo tá muito fresquinho na sua cabeça toda a doutrina, toda a história dos eventos finais, para você ir conseguindo amarrar a sua narrativa? Eu tive que estudar mesmo, como tudo na vida. Eu gosto muito de estudar, eu sou professora, isso é minha profissão. Então, falei, não, eu vou entender, e na verdade foi um desafio pessoal para mim, porque eu não entendia direito. Eu cresci na igreja, meu pai é pastor, eu sempre ouvi isso. Eu falei, não quero que os outros me contem essa história. Eu quero contar essa história através da minha perspectiva. Como que seria viável que essas coisas acontecessem? Porque tem coisa que você lê na profecia que parece impossível, que parece muito longe da nossa realidade, mas não é. É possível, e o que o livro faz é tentar aproximar exatamente essa profecia, que é uma coisa que está muito longe da gente, com realidades e com uma história que vai aproximar muito daquilo que a gente vive no dia a dia. Mas eu tive que estudar mesmo, gastar horas estudando, entendendo. E uma coisa a mais que eu fiz é que aqui eu não falo só do que a nossa igreja fala em relação à volta de Jesus, mas em relação a outras coisas. Então eu falo de saúde, eu falo de relacionamento, tem um casal de namorados que se apaixonam e como que eles conduzem esse namoro, que é uma coisa muito louca se a gente for comparar como os casais geralmente namoram. Eu falo de diversas coisas, eu falo da morte, como a gente encara a morte. Então tudo isso vai aparecendo na história, não em forma assim, uma maulinha, mas não, é uma história. Basicamente isso daqui é uma história. E aí lá no meio a gente vai pontuando algumas crenças e algumas coisas que a gente acredita, mesmo para dar aquele gostinho de quero mais. Aliás, essa história da morte eu fiquei chocado quando eu estava lendo o livro. De repente... Não pode falar. Vamos falar de uma coisa que a gente pode falar, que são os resultados que esse livro tem tido. Porque você estava me contando que algumas escolas estão, inclusive, adotando o livro como um paradidático. E eu tenho certeza que você está indo aí até as igrejas, falando sobre o livro, e tem tido um retorno. As pessoas têm lido o livro e isso tem feito diferença na vida delas. Minha profissão não é essa, é escritora, né? Eu trabalho com outra coisa e fiz aqui meu projeto missionário mesmo. Então, quando eu lancei o livro, eu não tinha, eu tenho 2 filhos pequenos, um de quase 4 anos e um de 6.
E sábado eu vou com eles à igreja, tenho as atividades com a minha família. Então, quando eu lancei o livro, eu não tinha essa expectativa de sair por aí viajando para divulgar. Não, era minha contribuição, né? Uma coisa que eu acredito, que me deu muita alegria em fazer. E eu não imaginava a repercussão. E eu criei um blog um pouco antes de lançar o livro, e lá, quando eu lancei o livro, eu coloquei lá uma publicação contando um pouquinho da história do livro. E ali as pessoas têm mandado diversas mensagens e tem sido bem emocionante para mim. E Deus, ele prepara muitas caixinhas de surpresa pra gente. A gente não merece, mas Deus abençoa, ele usa. E posso falar que todo momento que eu estava escrevendo e pensando e concebendo essa história, eu pedia para o Espírito Santo usar e orava pelos futuros leitores, que eu não sabia quem era, mas falava, Senhor, se uma pessoa um dia ler esse livro e for abençoada, já valeu. E recentemente eu recebi uma carta, um contato de uma professora de piano. Eu tenho até um vídeo com essa história no meu blog. Quem quiser entrar, vou dar o endereço do blog. Por favor. O meu blog é carolina-cavalcante.blogspot.com. Então, quem quiser dar uma entradinha lá, tem várias reflexões, mensagens e, inclusive, esse vídeo que eu vou contar agora. Então, ó, só vamos repetir para o pessoal anotar em casa, não ficar nervoso. Então, é carolina-cavalcante.blogspot.com.br também. A gente vai colocar aí no Facebook, no Twitter e também no blog, para você, se perdeu aí, não teve papel e caneta na mão, pode ir lá nas nossas redes sociais que vai estar o endereço do blog da Carolina. Enfim, tinha essa professora de piano em Tatuí, que dá aula num conservatório, e ela tinha uma aluna de, acho que 9, 10 anos, que deu o livro para ela de presente num Natal. No final do ano, pensou, que livro que eu posso dar para minha professora? E essa professora, ela tinha frequentado a igreja quando ela era adolescente, saiu e estava mais de 20 anos longe, não queria saber de nada, não queria saber de Deus, estava bem afastada. E ela disse que viajou para a praia e a aluna deu com tanto carinho o livro que ela falou, eu vou levar esse livro, nem vou ler, porque ela não gostava de literatura cristã, nada disso. Eu vou levar em consideração, né, porque a aluna escreveu uma dedicatória, colocou vários coraçõezinhos, assim. E na praia, um dia ela pegou o livro e disse que leu, assim, num dia, não conseguiu largar. E o livro realmente tocou o coração dela, teve um impacto muito grande e ela parou para pensar nas decisões, no que ela estava fazendo na vida, assim, no que realmente importa dessa vida, né? Do que a gente vai levar daqui. E ela decidiu voltar para Tatuí, buscar a igreja e no final ela se batizou e a família toda agora tá indo para a igreja. Então, são histórias assim que realmente mostram que apesar da gente não merecer, Deus ainda nos usa. Escolhe nos usar como instrumentos. Isso é uma bênção muito grande, né? E esse pensamento que você tinha e tem, né, enfim, quando estava escrevendo o livro, olha, se servir para uma pessoa já vai ter feito diferença. Eu acho que todo mundo que trabalha com essa área de comunicação, seja em qualquer mídia, eu acho que esse é o nosso grande foco, né? Se fizer diferença para uma pessoa, mesmo que tenha sido um trabalhão, vai ter valido completamente a pena. Porque pra gente é muito cômodo ter uma esperança, pra gente é muito cômodo ter essa segurança que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus tem um plano, uma vida melhor, que Ele conduz a nossa vida, Ele tem, sabe, planos maravilhosos se a gente permitir que Ele nos conduza. Claro. Mas muita gente não tem isso. Então imagina você viver uma vida angustiado, triste, sem esperança, sem visão de futuro. Então a gente não pode ficar quieto. E vai chegar uma época que não vai mais ser a época de falar sobre essas coisas. Então, exatamente, esse é o momento. Esse é o momento. Carolina, você tem projeto de escrever mais um? Tenho. Então, como eu disse, eu tenho 2 filhos pequenos agora, então é uma fase bem tumultuada e além disso estou fazendo doutorado. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas já tem uma ideia, inclusive, do assunto e tal, você estava me falando no intervalo. Já tem uma ideia, já está bem alinhado, só precisa sentar. Acho que umas férias a vovó fica com eles, assim, já por um mês, a gente dá uma sentadinha e... Carolina, foi muito bom ter você aqui no programa. Muito obrigado e sucesso aí nesses seus empreendimentos literários, tá bom? Obrigada. Deus abençoe o programa também e o trabalho de vocês. Muito obrigado. Olha, gente, sabe que aqui na Novo Tempo a gente não tem comerciais, a gente não faz esse tipo de coisa, a gente não tá ganhando nada pra fazer a propaganda do livro. É porque o livro realmente é especial, a gente quis trazer o hábito da leitura para você e com uma leitura de muita qualidade. Então, se você tiver interesse, www.cpb.com.br. Fez diferença na minha vida, tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua também. Você pode dar de presente fantástico.
No programa de amanhã, a gente vai falar sobre adrenalina. Pois é, o que a adrenalina causa no nosso organismo? Ela é boa, ela é ruim? Independente de ser bom ou ruim, a gente tem um vídeo aí com a Luciana, o Chapolin, do Conexão Jovem, num dia que foi realmente adrenalinado. E você vai acompanhar tudo isso no nosso programa amanhã, ao vivo, às 5 horas da tarde. Um abraço para você e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.